Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Daniele, acompanho vocês na disciplina de Introdução à Enfermagem 2, né? Semana passada nós tivemos aula presencial, mas por alguns acontecidos a professora Jarline me substituiu. Então ela deu prática de vocês para vocês, né, em relação aos sinais vitais e também em relação à glicemia. Na terça-feira eu postei um exercício que ele é sobre a sonda vesical de alívio e a sonda vesical de demora, no intuito de vocês poderem estudar, procurarem acerca do assunto, né? E quando a gente tiver essa conversa agora, muita coisa do que eu vou falar para vocês, vocês já conseguem assimilar por conta da aula, né? Na verdade, por conta do exercício e da pesquisa que vocês realizaram. Vou só projetar o slide aqui para vocês poderem acompanhar, para a gente ter essa conversa aí, né, com o slide aí para acompanhar, fazer esse acompanhamento. Sonda vesical de demora, sonda vesical. O que é uma sonda? Né? É um procedimento invasivo porque vai estar entrando em contato com a região do paciente, né? A sonda, o próprio nome aqui já fala, ela vai o quê? Ela vai ser uma sonda que ela é introduzida, né? Ou um catéter na bexiga, ou seja, pacientes com problemas para urinar, né? Então, muitas das vezes, vamos supor, pega uma paciente cesariana que teve bloqueio da anestesia, consequentemente teve um bloqueio dos nervos, né? E aí, pós-parto, né? Logo pós-parto, aí durante o puerpério, ela não consegue fazer xixi, mesmo utilizando todas as outras técnicas não invasivas. E aí é passada uma sonda, um exemplo para vocês, tá? Então, essa sonda ela vai ser um catéter na bexiga que ele vai ser introduzido tanto através da uretra ou até mesmo por via suprapúbica, tá? E a gente tem dois tipos de sonda: a sonda de alívio e a sonda de demora. Lembrando que, em último caso, eu vou passar uma sonda no meu paciente. Primeiro, eu vou tentar as técnicas não farmacológicas, né, não invasivas, digamos assim. Que técnicas são essas? Por exemplo, levar o paciente para o banheiro, tentar deixar ele ali no vaso, ligar a torneira, ligar o chuveiro, né? Fazer massagem, fazer compressa na região da bexiga do paciente, para estimular esse paciente a urinar. Caso você tenha feito tudo, não tenha resolvido, aí provavelmente o médico deve prescrever para passar uma sonda. E aí vai diferenciar se é uma sonda de alívio ou de demora. Se é uma sonda só para aliviar a bexiga do paciente porque está cheia e sozinho ele não consegue eliminar, né? E aí você passa a sonda de alívio, a hora que esvaziou ali a bexiga do paciente, você retira o catéter, ou a sonda de demora, né? A sonda de demora, o próprio nome já diz, demora, né? Então ela vai ficar mais tempo no paciente para que seja coletado a urina, para que seja visualizado a quantidade de urina que está sendo drenado, né? E até mesmo por outros problemas que a gente vai ver no decorrer da aula. Então, a de alívio, eu passei ali a sonda, esvaziei a bexiga do paciente, consequentemente, tirei a sonda, tá? Quais são aí, para quando, perdão, a gente utiliza a sonda? No caso de paciente com retenção urinária, né? No caso de pacientes que precisam que tenha um alívio, né? Ou seja, uma desobstrução da bexiga. Para esvaziamento vesical, no caso de pacientes pré e pós-operatório, às vezes, que nem eu contei para vocês em relação à cesariana, a paciente ela precisa estar com a bexiga vazia quando ela entra no pré-operatório. Pós-operatório, se, por exemplo, ela não consegue urinar, é porque provavelmente teve um bloqueio em relação à anestesia dos nervos ali que perpassam a bexiga, tá? E aí, para trazer, né, para realizar esse esvaziamento vesical, a gente passa uma sonda. Quando eu falo de passar uma sonda, não é assim. Opa, vou pegar a Ana Carolina, né, que é uma das alunas que eu lembro que está na aula de Introdução à Enfermagem 2. Ana Carolina não está conseguindo, né, urinar, já fizemos utilizamos todas as técnicas e ela não consegue urinar. O que eu vou fazer com a Ana Carolina? Eu vou lá e introduzo uma sonda por conta própria? Não, a gente tem que passar pelo enfermeiro que está no plantão e com o médico, para o médico prescrever essa sonda. Depois de prescrito, que eu vou passar a sonda no paciente. Lembrando que o técnico de enfermagem auxilia e o enfermeiro que passa a sonda, tá? Muitas das vezes, a instilação, a introdução de medicamentos via sonda para realização e até mesmo contrastes para realização de exames.
Remoção de coágulos, remoção de sangue, monitorar o débito urinário, que é a quantidade de urina que sai, né? 200 ml, 400 ml, tá? Obtenção de urina séptica para exame, né? Urina estéril, incontinência urinária e pacientes inconscientes. Cuidado que a gente tem que ter aí. Por exemplo, a gente pode acontecer de ter o trauma. Muitas das vezes, esse trauma, ele está relacionado, por exemplo, com a impossibilidade do paciente ele urinar espontaneamente, né? Ou porque ele possui uma fratura na pelve, ou por sangramento, ou por hematomas. Então, a gente tem que ter cuidado na passagem de sonda, por quê? Porque a gente tem que ter cuidado de não causar um trauma, né? Através do uretrograma que a gente faz essa avaliação, tá? Mas o cuidado da gente aí não causar um trauma no local onde está passando a sonda no paciente. Os catéteres, então, eles são tubos de plástico ou tubos de borracha, tá? Vocês vão ver que a gente tem a sonda de Foley, que é para cateterismo vesical de demora. A sonda de Foley tem ela de 3 vias e de 2 vias. Perdão. Lembrando que a gente tem um balonete. O que é esse balonete? Ele é um balão. É ele que vai ancorar a sonda dentro do meu paciente, na uretra do meu paciente. Se eu não inflar o balonete, o que vai acontecer? Eu vou passar a sonda, consequentemente a sonda vai sair, porque não tem nada que ancore. Esse balonete, vocês vão ver na aula prática, que a gente sempre testa ele antes de introduzir a sonda. Porque já pensou se esse balonete está furado? Eu introduzo no paciente, vou tentar inflar, né, que encher esse balonete e não dá certo. Então, consequentemente, não vai dar certo a passagem da minha sonda, né? Então, sempre eu preciso ter testar esse balonete. 2 vias, porque uma vai ser onde vai ser conectado o saco coletor, da onde vai drenar, vai receber a urina desse paciente, tá? O outro para realização de coleta de urina, né? E o terceiro para irrigação vesical, tá? Por isso que tem a sonda de Foley de 3 vias. Vejam que a sonda ela é de silicone, tá? Lembrando do balonete na ponta da sonda. Esse aqui são exemplos do catéter de Foley Coldec, tem a ponta da sonda, tanto a ponta quanto o início da sonda tem uma diferençazinha, mas é mais em relação à cor, né? No caso desse início. A gente tem a sonda de alívio, é uma sondinha de alívio que a gente vai passar. Geralmente não tem aquelas sondas uretrais, a gente utiliza uma sonda daquela para passar a sonda no paciente. Então, a sonda de alívio ela é uma sonda uretral. Então, vejam que na pontinha dela tem como se fossem uns orifícios, né? Justamente para drenar a urina. O que a gente utiliza? Lembrando sempre, se eu vou passar uma sonda vesical de demora ou de alívio, é um procedimento estéril. Por quê? Se não for um procedimento estéril, eu posso levar bactérias para dentro da uretra do meu paciente e causar uma infecção grave. Então, sempre passagem de sonda, procedimento estéril. O que a gente vai utilizar na passagem de sonda? Sempre um campo, né? Um campo absorvente. Esse campo vem junto com a bandeja, porque vocês vão ver que vem uma bandeja de sonda vesical de demora, né? O tecido estéreo fenestrado, que vocês conhecem como campo fenestrado, que é esse aqui da imagem, aonde eu vou colocar, por exemplo, na região íntima do meu paciente, no pênis ou né, ali na região íntima da mulher. As luvas estéreis, chumaços de algodão. Esse fórceps aqui não precisa, tá? Tá aqui de intrometido. Seringas, por que seringas? Porque eu preciso inflar o balonete, testar esse balonete e inflar esse balonete depois que estiver lá dentro do paciente, né, da uretra, para ancorar esse balonete. O sistema de Foley, no caso da sonda vesical de demora, né, que a gente vai utilizar a sonda de Foley, o tubo coletor ou a bolsa coletora, o saco coletor, fita ou dispositivo de segurança para prender a sonda na coxa do paciente, pode ser tanto na região suprapúbica quanto
na região da coxa e lidocaína. Por que lidocaína? Porque a gente passa a lidocaína na ponta da sonda para poder introduzir no paciente. Olha aqui, vocês, é claro que quando a gente fala de sondagem, vocês precisam entender em relação à anatomia, né? Então, lembrando da anatomia aqui feminina, vocês vão ver que a gente tem a uretra, né? Logo abaixo da uretra, a vagina. Cuidado, porque às vezes tem gente que não sabe, isso acontece, vocês podem até estar rindo, mas tem gente que não sabe qual local que fica a uretra nem a vagina. Então, cuidado aí para não introduzir, né, por exemplo, a sonda no local da vagina. Uma vez eu fui passar a sonda numa paciente, só que assim, paciente pós-parto, então a vagina dela, a região íntima dela estava muito edemaciada. Então, para conseguir encontrar essa uretra foi difícil. E mesmo assim, a gente teve um pouco de dificuldade para encontrar. No fim, deu certo, mas tanto eu quanto a enfermeira que estava no plantão, nós tivemos um pouco de dificuldade para acessar essa uretra da paciente, porque a paciente estava bastante edemaciada. No caso aqui, né, da anatomia feminina, olhando, né, por outro ângulo. Aqui a gente já mostra a bexiga, o colo da bexiga, o revestimento aqui da bexiga, né, a inserção da vagina e da uretra. Então, vocês vão ver que a uretra fica acima da vagina. Quando eu falo de saco coletor, é esse saco aqui da imagem. Ele vai ser conectado na sonda. Depois que a gente monta esse sistema, a gente vai passar a sonda no paciente. Sonda vesical de demora. Palavrinha-chave, sistema fechado, tá bom? Ele é um sistema fechado. Então, quando você introduz no paciente, ele vai, né, logo vai ter o retorno da urina que vai ser ancorado no saco coletor. A gente vai posicionar o paciente, por exemplo, em posição de litotomia, ou eu posso deixar esse paciente, por exemplo, em posição ginecológica, para que eu tenha uma visualização da uretra desse paciente. Sempre que eu vou passar, deixa eu ver se tem aqui, tá? Antes de passar a sonda, eu vou fazer a higienização da região íntima do paciente. Independentemente se o paciente tomou banho ou não, eu vou fazer essa higienização, porque o local ele precisa estar mais limpo possível, tá? Fazemos a identificação da uretra para a introdução da sonda, tá? Com o meu indicador e o meu polegar, eu vou afastar os grandes lábios, né? Os grandes e pequenos lábios para poder eu conseguir visualizar a uretra dessa mulher. Olha só a higienização. Isso aqui é iodo, né, para fazer a esterilização do meio externo. Então, mesmo fazendo a higienização, a gente vai passar iodo, né, para deixar mais estéril possível o local para a introdução da sonda. Esse aqui já é o sistema montado, tá vendo a sonda toda introduzida? Aqui é a instilação com água, instilado, né? Água aí, soro fisiológico, água destilada, 10 ml aproximadamente, né? Até 20 dá, mas eu não gosto de infilar 20 ml porque eu tenho medo de, às vezes, o balonete se romper, tá? Então, no máximo ali 15 para inflar e ancorar esse balonete lá dentro, né, dentro da uretra, porque é ele que vai fazer esse ancoramento para a sonda não sair. Olha aqui, a fixação do catéter, ele vai ser tanto aqui na coxa, quanto na região suprapúbica, que é nessa região aqui em cima. Sempre lembrar de fazer a fixação da sonda. Por quê? Sempre fazer para essa sonda não ficar, né, toda solta assim, né, sem nenhuma, é como se, sem nenhum norte, digamos assim. Coloquei ela ali, tá vendo aqui a parte a sonda, ela tá lá dentro do paciente na uretra, conectada com o saco coletor. Então, eu vou prender essa parte da sonda na coxa ou na região suprapúbica, porque fica fixo, tá bom? Professora, mas algum cuidado que eu tenha que ter em relação a essa fixação? Sim, a troca do curativo que a gente fala que é da fixação. Porque muitas das vezes o paciente está lá, sei lá, 7 dias com uma sonda, vamos supondo aí. E aquela fixação tá horrorosa, tá saindo, tá cheia de sujidades ali próximo, tá?
Então, a gente sempre cuidado com essa fixação, porque a fixação, se ela não trocada, ela pode levar micro-organismos para o paciente, tá? Olha só, essa imagem é bem legal. Tá vendo que a sonda, ela foi introduzida, né? E o balonete, ele tá inflado. Para vocês visualizarem que é o balonete que fica inflado dentro, né? Da uretra, porque é ele que faz esse lá dentro da bexiga, é ele que faz esse ancoramento, tá? Se ele estourar, se ele tiver algum problema que a gente não consiga inflar, a gente tem que passar uma nova sonda. Lembrando que a passagem da sonda, ela é um procedimento estéreo, tá? Então, a bandeja é estéreo, tudo é estéreo, tudo que eu vou abrir vai ser na técnica de forma estéreo, para não correr risco de contaminar nem levar micro-organismos para dentro do paciente. Observações importantes em relação à sonda. Vocês vão ver que antes da gente finalizar a passagem da sonda, de fixar tudo certinho, já vai ocorrer o fluxo da urina, tá? Até mesmo antes do balão ser, né, ter entrado completamente. Outra coisa também, se o catéter ele foi inserido acidentalmente na vagina, eu não utilizo a mesma sonda. Eu descarto e pego uma sonda nova, tá bom? Outra coisa também, por exemplo, quando a gente atinge o esfíncter externo, né, pode ser que a gente encontre uma resistência quando for continuar passando essa sonda. Nada de forçar esse catéter, tá? Não infla o balonete antes que haja o retorno da urina. Então, houve o retorno, é porque eu sei que a sonda está no local correto, então eu posso inflar já o balonete, tá? Ou até mesmo cuidado para inflar esse balonete, porque os balões, esses balonetes que são inflados parcialmente, eles podem fazer com que tenha um deslocamento do catéter, tá? E não utilizar solução salina, ou a gente sempre coloca água destilada ou soro fisiológico para inflar o balonete. Olha aqui a anatomia masculina. A gente vai aqui, né, no pênis do paciente, vocês vão introduzir a sonda na uretra, tá? Então, vejam aqui onde a gente tem a bexiga. Então, vocês têm que saber o local onde é a uretra masculina para a gente conseguir passar essa sonda. Olha aqui, olhando, né, de uma outra secção aí, mas para vocês visualizarem a bexiga, colo da bexiga, né, o bulbo uretral. Na preparação, nós falamos do feminino, do masculino, ele pode ser em decúbito dorsal, né? Só que a gente vai pedir para que, na verdade, na mulher a gente pede sempre para ela geralmente ficar em posição litotômica, né? Para o homem dá para ficar em posição dorsal, porque a gente vai manusear o pênis do paciente para introduzir a sonda na uretra dele, tá? Então, olha só, isso aqui, na mulher, a gente passa na sonda a lidocaína. No homem, eu posso aspirar de 10 a 15 ml de lidocaína e introduzir direto, né, na uretra do paciente, para quando passar a sonda, já está dentro, né, já está ali com a presença da lidocaína. Olha só a inserção do catéter. Então, o catéter, o pênis, a gente segura de forma erétra, totalmente de forma profissional, tá? Você vai segurar o pênis do paciente com uma gaze, para te dar um suporte, para poder te dar para que possa ficar fixo, para você introduzir essa sonda. Lembrando, sempre a sonda, ela vai estar acoplada com o saco coletor, tá? E a gente sempre vai fazer a fixação dessa sonda. Da mesma coisa em relação, meninos e meninas, da mulher, a fixação, o cuidado com essa fixação, né, o retorno da urina que tem que ter. Quando a gente tem um fluxo de urina que está muito lento ou inexistente, pode ser que o catéter ele esteja obstruído, que o catéter está numa posição incorreta ou porque a bexiga simplesmente está vazia, por isso que não vai drenar nada, tá? Eu lembro que eu tive uma paciente com lúpus, que quando a gente passou a sonda nela, ela estava com problema, né? Estava fazendo hemodiálise também. Consequentemente, ela tinha um problema, né, ali instalado. Então, quando a gente passou a sonda, não veio a urina, mas a sonda não estava no local errado, pelo contrário,
estava colocada corretamente, mas por conta do problema dela, não veio, né, urina no momento ali, rapidamente. Tem algumas coisas que eu quero falar, deixa eu só falar das complicações. A infecção urinária, por isso que a sonda ela não fica tanto tempo no paciente, tá? Tem um tempo estimado. A gente vai falar isso na aula prática, por quê? Por conta do risco de infecção, porque é um método invasivo, tá? Pode acontecer hemorragias, bexigas neurogênicas, traumas tissulares, que são traumas no tecido pela passagem da sonda, e até mesmo cálculos na bexiga. Para desinsuflar, para remoção do catéter, para remoção da sonda, o técnico de enfermagem que faz. Então, o técnico de enfermagem ele vai pegar uma seringa de 10 ml e ele não vai precisar utilizar a luva estéreo, vai ser utilizada a luva de procedimento mesmo, porque a gente vai fazer somente a retirada, tá? Ele vai desinsuflar o balonete, porque já pensou se ele puxa a sonda sem desinsuflar o balonete, vai rasgar quando trouxer ele, né? Vai causar uma ardência. Então, ele vai desinsuflar o balonete e puxar suavemente o catéter. Uma coisa que eu não falei para vocês é aqui do meu saco coletor. O que a gente vai avaliar, nós técnicos de enfermagem, o que nós vamos avaliar após a passagem da sonda durante, né, o tempo que o paciente estiver com a sonda. Sempre deixar o saco coletor, a bolsa coletora abaixo do nível do paciente para poder drenar. Senão, se eu deixar em cima da cama, não vai drenar nada. Então, sempre abaixo, tá? Toda vez que eu for transportar esse paciente, eu tenho que clampear. Tá vendo esse clampzinho azul onde está a mãozinha do meu mouse? Esse aqui é o clamp, né? Então, toda vez que eu for transportar o paciente, eu tenho que clampear. Claro que transportei o paciente, coloquei ele no leito, desclampeia para drenar a urina desse paciente. E outro detalhe, a gente sempre, sempre, sempre anota aspecto, né, volume e a coloração. Então, por exemplo, drenado 200 ml de urina amarelo ouro, por exemplo. Tá? Então, a gente sempre observa o aspecto, o volume e a coloração, aspecto e volume desse saco coletor, e nós que esvaziamos também. Para esvaziar, vocês vão clampear, né, para poder realizar o esvaziamento. Vou ver se eu mostro nessa aula ainda alguns vídeos para ficar mais claro para vocês. Isso aqui é um cateterismo mais suprapúbico, tá? Eu não vou entrar no mérito do cateterismo suprapúbico. Essa aula vocês podem até, essa parte do suprapúbico podem passar batido. Eu quero que vocês foquem mais na sonda de alívio e a sonda vesical de demora. Vou tentar projetar aqui um vídeo da sonda. Só um minutinho, deixa eu procurar aqui no YouTube, ver se eu consigo projetar aqui também, né? Deixa eu só achar o vídeo primeiramente, para que a gente consiga visualizar isso aí. Para que vocês consigam visualizar. Não falei da sonda vesical de alívio tanto, a gente vai, na aula prática, eu vou mostrar para vocês vão ver que é um procedimento bem simples também, vocês conseguem tirar de letra isso aí. Deixa eu só abrir aqui o vídeo, só um minutinho, por conta do áudio, né? Só um minuto, deixa eu tentar projetar para que vocês consigam visualizar. Eu acho que vai mostrar. Vamos lá, vamos ver se dá para mostrar. Aqui ele vai mostrar simplesmente para vocês a passagem da sonda, tá? Então, eu não vou nem abrir o áudio do vídeo para não dar distorções aí na fala dele e na minha fala. Então, percebam que ele, com a luva de procedimento, né, ele tira, né, a roupa da parte de baixo do paciente, abre um pouco as pernas, a gente pode afastar as pernas do paciente para realizar esse procedimento, tá? Porque fica mais fácil até mesmo para ele visualizar.
Aqui está a bandeja dele de cateterismo vesical. Então, vejam que a bandeja ela vem totalmente, né, fechadinha, pronta com o material. Além de que clorexidine para fazer a higienização da região íntima, né, gases, seringa que serão abertos dentro do campo aí. Eu só vou pulando aqui para a gente chegar na parte mais. Aqui, para a gente passar a sonda, a gente precisa, né, se paramentar, luva, máscara, capote. Então, a gente precisa utilizar esses parâmetros aí. Tá vendo que aqui ele abre o pacote todo na técnica, né? Um cuidado de abrir aí totalmente na técnica. E aí ele vai aproveitar que ele tá sem luva para fazer, né, para abrir o material. Então percebam que ele vai abrir o material na técnica. Sem encostar, porque uma vez que você encosta, você acaba contaminando tudo, consequentemente você vai ter que trocar tudo, tá bom? A abertura da seringa. Ele vai abrir ali as gases também, né, dentro da técnica. Eu estou pulando um pouco o vídeo para a gente ir para a parte que interessa. Então, aqui ele já colocou a luva dele estéreo e ele está abrindo o campo, tá? Eu sempre, tá vendo que ele tá com uma mão com a luva e a outra sem. Por quê? A sua mão dominante é a mão que você vai fazer para manusear tudo. E a mão não dominante é a que você vai fazer para ancorar, né, para segurar o material. Então, vejam que ele utiliza a mão não dominante sem luva para preparar o material dele. Então, o que, que ele fez? Ele colocou clorexidine dentro da cuba, ele vai colocar a xilocaína dentro da seringa para introduzir, porque como é um homem, a gente introduz, né, a xilocaína na uretra desse paciente. Lembrando que toda vez que eu abro uma pomada, eu sempre desprezo a primeira parte para depois introduzir aí, tá? Essa parte, introduzir o que eu preciso, né? Colocar dentro da seringa o que eu preciso. E a mão dele lá tá estéreo. Então, não, na verdade, não tá sem luva, não tá estéreo. Percebam que essa foi uma manobra que ele utilizou para conectar o êmbolo da seringa. Então, ele pegou por baixo do pano. Por que, que ele pegou por baixo? Porque por baixo não está estéreo. É o que está em contato com, né, com a mesinha onde está o material. Tá vendo que o material já está todo disposto, todo organizado, ele vai tentar calçar a luva. Então, ele utilizou na técnica, né, pegando a luva por dentro. Por que, ele utilizou a mão que está com a luva para pegar a mão para colocar por dentro da luva ali, na luva que estava em cima? Justamente porque a mão dele, a mão direita, está estéreo, e ele precisava colocar a luva na mão esquerda. Então, se ele tivesse pegado por fora, ele já tinha contaminado essa luva, tá? Vamos lá, ele explica o procedimento para o paciente, explica o que, que vai ser realizado, o que, que vai ser feito. No caso aqui, ele vai passar, não vai passar uma sonda de demora, ele vai passar uma sonda de alívio, tá? A sonda de demora eu vou passar, eu vou mostrar ela para vocês na nossa aula prática. Então, ele vai fazer trouxinhas com as gases, né? Umedece aqui no material, na clorexidine, e vai fazer a higienização. Nesse momento, ele vai contaminar uma mão e a outra precisa ficar estéril. Porque uma mão ele vai precisar o quê? Manusear o meu paciente, né? Manusear ali o pênis do paciente.
Então, olha lá, entrou em contato, essa mão que entrou em contato, que está segurando o pênis do paciente, ela não pode mais entrar em contato com o material que está na bandeja, dentro do campo. Então, ele utiliza ali, né, a pinça de Cherron, que é uma pinça que, para poder, para poder utilizar, né, utilizar as gases aí. Se eu não me engano, deixa eu ver se é a de Cherron mesmo, eu conheço pela ponta. Mas ele sempre vai utilizar, né, para poder... Não, ela não é de Cherron, ela é a Mixter. Sempre a gente vai utilizar essa pinça para poder a gente fazer a higienização ali, né, do paciente. Finalizou a higienização, a gente sempre limpa de dentro para fora, porque se eu limpo de fora para dentro, eu levo o que está de fora para dentro do paciente. Lembrando que a mão esquerda está contaminada e a mão direita ela está estéril. Então, ele vai sempre manusear com a mão direita, aí, que é a mão dominante também do profissional. Então, ali vai pegar o campo fenestrado, para colocar o campo fenestrado para a gente colocar ali somente no local onde vai ter, né, onde a gente precisa visualizar. Vejam o cuidado que ele tem para não contaminar o campo também. E nem a mão, né? A mão que está com a luva estéril. Ele pega a seringa para instilar, né, lidocaína dentro do pênis, na uretra do paciente. E deixa eu só voltar um pouquinho. Introduziu, ele vai lá e introduz a sonda. Essa sonda é a sonda uretral de alívio, tá bom? Introduziu a sonda, ele pegou um saquinho coletor para abrir a ponta da sonda e drenar a urina, só para fazer o esvaziamento da bexiga desse paciente. Então, a sonda de alívio serve para isso. A hora que eu passo a sonda, logo vem, se a sonda estiver no local certo, né? Logo vem o esvaziamento, né? Logo vem, na verdade, vem a urina do paciente, a gente realiza o esvaziamento da bexiga do paciente. Uma vez que teve esse esvaziamento, aqui é uma compressão que faz na região abdominal, na região da bexiga, para ver se não tem mais urina ali retida. Fazendo isso, não tendo mais nada, a gente vai fazer a retirada da sonda. Tá? Então, opa, pulei a retirada da sonda, né? Então, ele pega com uma gazezinha, pode ser com a gaze, até mesmo com a luva, puxou ali a sonda, né? Faz a limpeza ali na uretra do paciente, né? No pênis. E, por exemplo, veio a quantidade ali, vocês vão também anotar a quantidade que foi drenada e colocar lá na evolução de enfermagem. Realizado passagem de sonda de alívio no paciente, drenado X quantidade de urina de cor e aspecto tal, tá? Que a gente precisa documentar isso na nossa assistência. Agora, né, como, perdão, a sonda já foi passada, retira todo o material, despreza o material e o material que for para o expurgo, vocês colocam no expurgo, como a bandeja, né, a pinça. E os demais materiais vocês vão desprezar no local correto, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para nossa aula. A gente tem a sonda vesical de demora, né? Eu vou explicar para vocês na nossa aula prática e mostrar como é que funciona. A gente vai ter uma aula prática disso, então a nossa aula da semana que vem, que vai ser a aula prática, né? Vai ser a aula sobre posição para exames, né? E também sobre a sonda vesical de demora e de alívio, tá? Então vamos ter uma aula prática sobre isso para mostrar quais são os principais cuidados que a gente tem e quais são as principais funções que o técnico de enfermagem tem em relação ao cuidado com a sonda. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Podem me procurar, podem me mandar mensagem que eu respondo até mesmo lá por grupo, até mesmo no privado. Vou finalizar por aqui, qualquer coisa eu estou à disposição. Na aula prática, vocês vão conseguir visualizar essa parte da sonda vesical de demora, embora eu vi ali que foi só a de alívio, mas a gente vai conversando e sanando as dúvidas que surgiram, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.